Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com uma entrevista importante no 360. Em contato conosco, o senador Alessandro Vieira, que é relator de outra CPI, CPI do crime organizado. Senador, bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Boa tarde para o senhor. Vou pegar já essa colocação do líder do governo na Câmara. O senhor acha que precisamos de uma CPI para olhar especificamente para o caso Master? Há um risco de ano de eleição ser um debate, caso haja instalação politizado e contaminado, senador? Boa tarde. Os debates no Congresso sempre são politizados, é da natureza da casa. Mas, pegando a própria fala do líder do governo na Câmara, quando você olha para o caso Master, tem um aspecto dele que não é apurado, que é justamente a relação, a infiltração do Banco Master, dos seus, enfim, coordenadores, nos três poderes. Em especial, a infiltração do Poder Judiciário, aparentemente mediante pagamento de valores significativos a familiares de ministros, ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que fazer uma apuração sobre isso. E vamos fazer essa apuração na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, ela já está em andamento. A atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado e existe essa necessidade, ela vai ser suprida. Senador, como é que o senhor avalia a atuação do ministro Dias Toffoli? Eu gostaria de saber se, na sua leitura, essa atuação no caso, a maneira como ele vem conduzindo o caso, reforça e instrumentaliza aqueles que defendem impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, há muito tempo, entendo que impeachment de ministro é uma coisa que vai acontecer inexoravelmente no Brasil. As condutas justificam. A gente tem que separar ministro da Corte. A Corte é institucional, ela é constitucional, ela tem uma função primordial na democracia. Mas os ministros são humanos, eles erram, eles cometem crimes, como acontece em qualquer outra seara. Então, a gente não pode tratar com um manto de impunidade só porque usa uma toga. Acho que os fatos têm que ser apurados com muita seriedade, com muito cuidado, mas com celeridade e transparência. As pessoas precisam entender se ocorreu alguma contraprestação que justifique um pagamento de até 130 milhões de reais para o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre, ou se houve transferência de patrimônio no valor que justifique essa circulação de dezenas de milhões de reais para familiares do ministro Dias Toffoli. A conduta do Dias Toffoli, nesse caso, é absolutamente atípica, para dizer o mínimo. Ela está totalmente fora de qualquer parâmetro de atuação histórica do judiciário no acompanhamento de investigações. E praticamente todos os atos têm como consequência a dificuldade, a redução da produção de prova. Isso é muito negativo. Senador, no passado, o senhor era um dos defensores da CPI Lava Toga, né? A gente acompanhou muito bem de perto o quanto essa ideia acabou crescendo entre algumas camadas do Congresso Nacional, mas não foi para frente. Pelo que eu estou aprendendo da primeira fala do senhor verifica que há outras comissões de investigação, até da qual o senhor faz parte, que é a CPI do crime organizado, que poderiam já se adentrar nessas investigações do Master, né? O senhor avalia que seria o caso de você tentar puxar de novo essa pauta do Supremo com aquela ideia que tinha lá no passado da CPI Lava Toga? E eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Para o senhor, então, não tem necessidade de uma CPI. O que já está instalado de investigações no Congresso Nacional conseguiria dar uma resposta do Legislativo sobre esse caso? Eu fui autor do pedido original lá da CPI da TOG 19. No caso específico, nós temos duas comissões parlamentares de inquérito em andamento, a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado, que apuram fatos que têm conexão com a atuação do Banco Master. Então, elas podem avançar. Mas CPI são direito de minoria. E desde que você tenha o número de assinaturas adequado, prazo determinado, é uma obrigação do Congresso a instalação. Então, eu subscrevi os 3 pedidos de CPI que estão na mesa. E tantos outros que venham a surgir terão a minha assinatura e meu apoio. Porque quanto mais investigação, quanto mais transparência você tiver, melhor vai ser o resultado. Senador, a gente vê que há um impasse hoje entre o governo e o relator da PEC da Segurança Pública, Mendonça Filho. Sobretudo na questão que se refere ao papel dos estados ou o papel do governo federal, da Polícia Federal nas investigações. O senhor acredita que é possível chegar a um texto que contemple tanto o governo quanto o relator e o centro e o centrão?
ou a tendência é o governo sair derrotado na proposta da PEC da Segurança Pública? A PEC da segurança, desde a sua origem, ela acrescenta muito pouco, porque o governo federal não precisa de uma PEC para poder atuar de forma integrada com os estados. A Polícia Federal não precisa de PEC para combater crime organizado. Você tem uma questão de financiamento, né? Nós precisamos de mais recursos para a segurança e mais integração, especialmente na atividade de inteligência, mas isso não demanda PEC. Quando se escolhe a PEC, você tem uma alternativa que é, vamos dizer, de gabinete. Ela esconde as dificuldades da gestão, a inércia da gestão, e ela joga a responsabilidade para os legisladores. Eu acho que o texto pode ser aprimorado e chegar a alguma coisa que tenha um certo grau de contribuição, mas, repito, ela é absolutamente desnecessária. O senhor foi relator também do PL Antifacção no Senado Federal. O texto que saiu das suas mãos foi elogiado pelo governo. A afirmação de governistas é de que se voltou a um equilíbrio no texto, depois de muita mudança na Câmara dos Deputados. E agora o governo manifesta uma certa apreensão com o que vai acontecer nessa reta final, com o texto voltando para a Câmara, a ponto de defender, inclusive, que a relatoria não fique com Guilherme Derrite. Como que o senhor vê essa fase agora de reta final? Essas desavenças entre esse texto são suficientes para que esse texto possa acabar sendo embarreirado nos debates na Câmara dos Deputados, senador? Bom, primeiro apontar que os deputados têm absoluta autonomia para escolher entre o texto do Senado e o texto da Câmara. Isso faz parte do processo legislativo que nós temos. O texto que a gente produziu no Senado ele foi apoiado não só pelo governo, todas as entidades, as forças policiais, secretário de segurança, Ministério Público, Polícia Federal, todos apoiaram o texto. Em especial por quê? Porque a gente incluiu ali o que é verdadeiramente o crime organizado, que não se limita ao pobre armado na favela, Banco Master, roubo do INSS, isso tudo é ação de crime organizado. A gente fortaleceu o combate à lavagem de dinheiro e a gente enfrentou a questão do financiamento, criando um novo fundo suportado por tributação das bets. Então, é um texto completo. A gente espera que os deputados concordem com essa análise, mas se assim não fizerem, vão estar dentro da sua autonomia. Senador, e sobre a questão da sabatina do Jorge Messias? Até o final do ano passado, a leitura é que ele poderia ter dificuldades nessa sabatina, deixaram para esse ano, depois do recesso. O senhor acha que nesse meio tempo os senadores se aproximaram dele? Vai ser uma sabatina tranquila, ele deve ser aprovado? Ou ainda existe o risco dele não conseguir essa aprovação? Historicamente, as sabatinas são muito tranquilas e são poucos os votos abertos contrários. Eles aumentam no plenário com voto secreto. Eu acredito na aprovação do nome indicado, até porque não se identifica, pelo menos na primeira análise, não se identifica nenhum obstáculo de ordem constitucional. Ele tem a reputação ilibada, ele tem o conhecimento técnico. A indicação é uma prerrogativa do presidente da República, não cabe ao Senado escolher nomes, cabe ao Senado verificar se o nome escolhido atende os requisitos. Senador, queria voltar no nosso tema de origem, que é a CPI do crime organizado. Como é que o senhor vislumbra os trabalhos da CPI agora na retomada do recesso do Legislativo? No que a CPI vai focar? Vocês também planejam oferecer algum tipo de projeto de lei ou as discussões sobre propostas, que são muitas, já contemplaram, digamos assim, essa legislatura? O fato de eu ter relatado o PL Antifacção antecipou algumas coisas, uma questão do enfrentamento do orçamento, né? Mas nós teremos seguramente ao final da CPI a indicação de novos projetos, né? Fortalecimento de técnicas de investigação, ampliação talvez do rol de crimes que podem ser abrangidos como crime organizado. E a gente vai ter agora essa seara específica que já estava no plano de trabalho. Nosso plano de trabalho tem uma aba para cuidar de lavagem de dinheiro, e dentro da lavagem de dinheiro, a atuação do escritório de advocacia. Então, o que a gente está fazendo é antecipar diante da gravidade dos fatos e diante da inércia da PGR com relação a esse aspecto. Senador, e sobre a CPMI do INSS? A oposição defende a prorrogação por mais 90 dias da CPMI. O governo acha que não é o caso, porque isso pode ser contaminado pela eleição. Qual é a leitura do senhor? Eu acho que é razoável a prorrogação, existem muitos fatos relevantes ali que precisam ser melhor apurados. É uma CPMI que vem dando resultados, apesar das dificuldades naturais do processo eleitoral. São fatos gravíssimos, são valores muito elevados, subtraídos de um público altamente vulnerável.
Então, você precisa dar resposta, precisa dar muita visibilidade, muita transparência para aquilo que é constatado nos autos. Então, eu acredito que, sim, é caso de uma prorrogação por prazo determinado. Certamente vai ser encerrado antes do final do semestre, não há por que se preocupar com a eleição por conta disso. Senador, o ministro Fachin tem dado algumas entrevistas nos últimos dias, depois da nota dele, inclusive. Queria a leitura do senhor, como alguém que vem das camadas do direito também, sobre esse timing da gente discutir um código de ética. A OAB em São Paulo ofereceu um rol de propostas ao Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Fachin pontua é que tem uma maioria na corte que entende que precisa, mas ao mesmo tempo também tem uma maioria que entende que a corte estaria exposta por ser ano eleitoral. É o momento, na avaliação do senhor, de discutir esse código de ética, um código de conduta para os ministros da Suprema Corte? Essa é uma discussão que, na verdade, já está muito atrasada. Existem flagrantes problemas éticos cometidos por ministros do Supremo. Flagrantes. Então, ter um código de ética talvez reduza essa incidência e traga um pouco mais de credibilidade para a Corte. A gente tem a notícia do ministro Fachin com dificuldades para tramitar isso. A gente vê manifestações abertas, ostensivas de ministros, tirando a urgência, tirando a necessidade desse código de ética, mas ele é fundamental. E ele não diminui, ele não afasta a necessidade de investigação de condutas individuais que possam resvalar na seara criminal. São coisas separadas. Uma coisa é desvio ético, outra coisa é crime. Infelizmente, existem indicativos de cometimento de crime por parte de ministros, e isso exige uma apuração urgente. Senador, sobre esse encontro do presidente Lula fora da agenda com o Vorcaro, qual a leitura que o senhor faz desse encontro? É um encontro normal de um presidente da República com um banqueiro, mas chama a atenção o fato de não ter sido registrado na agenda oficial. O senhor acha que esse é um episódio grave ou faz parte da rotina do Palácio? A transparência deve ser a regra, né? Você ter um encontro desse sem transparência é uma coisa muito ruim. Claro que naquele momento da reunião você não tinha a publicidade das práticas ilícitas, né, do Vorcaro e do seu grupo. A gente tem que rememorar, quando a gente faz esse trabalho de dar passos atrás, a caminhada do Vorcaro ela tem uma grande participação inicial no PT da Bahia, né, quando você tem a aquisição pelo sócio dele, Augusto, do Credit Sexta, e a partir dali eles começam uma atuação integrada sempre com a mesma receita. Atuação de agentes políticos, circulação de muito dinheiro, acesso a fatias de orçamento, seja de fundos, seja de orçamentos públicos. Então, vejo com preocupação a reunião não transparente, mas é preciso reconhecer que a gente não tinha ainda a publicidade da conduta do Vorcaro. Senador Alessandro Vieira, a gente falou de sabatina de Messias, mas o senhor que acabou sendo sabatinado aqui no 360, a gente agradece muito a atenção do senhor e até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde.